Começando aqui pelo primeiro, isole o y do resto da equação. Então aqui desse lado, eu tenho que trocar o y para o outro lado do sinal e o 3 para o outro lado do sinal. Eu tenho que deixar o y desse lado aqui. Lá nas aulas de março e abril, eu falava para os alunos, nenhum número pula para o outro lado. Não existe essa história de pular de um lado para o outro. O que existe é uma compensação dos dois lados. Aqui eu vou colocar o mais y, e desse lado aqui também eu vou colocar o mais y. O que vai acontecer aqui desse lado, como eu tenho o mais y com menos y, ele vai anular. E aqui desse lado, ele vai ficar só o mais y. A mesma coisa com o 3. Eu vou colocar aqui um mais 3. E desse outro lado aqui, um mais 3 também. Mais 3 com menos 3, cancela. E aí a gente fica com a seguinte equação. O y ficaria desse lado aqui, mas a gente pode deixar mais bonito essa equação, deixando no formato y igual 2x mais 3. O mesmo acontece com o resto de todas as equações restantes. Aqui o y já está positivo, já está de um lado. Eu posso passar só o meu x por outro lado. Nessa daqui, eu posso deixar o meu y desse lado aqui também. E só transferir o meu 3x. E aí eu fico com y igual a 5 menos 3x. Aqui desse lado, aqui nessa, fica parecido com a primeira. Na verdade, a única coisa que muda aqui exatamente é, em vez do 3, aqui era o 2. Então a gente fica mais ou menos do mesmo formato que a primeira aqui. O exercício número 2, a partir do momento que a gente descobriu que a gente isolou o y, eu tenho utiliza a equação com o y isolado e construa o gráfico para qualquer valor de x no plano cartesiano com pelo menos 3 pontos, o A, B e o C. Aqui nós vamos para o plano cartesiano. Vamos fazer a nossa primeira equação aqui. Antes de eu fazer ela, eu queria falar para vocês o seguinte. Às vezes, em algum momento, na hora de editar os slides ali, pode ser que a gente se passe num sinal ou completamente em uma equação. Como teve um caso que eu acabei fazendo uma equação inteira com outra equação e não com a que eu deveria ter feito. Todos estamos bastante cansados. Por exemplo, hoje teve muitos alunos que me entregaram atividades de um mês atrás. E no dia 14 nós temos uma prova. A gente vai fazer essa prova e o semestre vai encerrar. As notas vão fechar, não tem nada que possa ser feito depois. Então, a partir de domingo, se tu não conseguiu entregar as coisas que tu deveria, esquece. Te prepara para a prova, é a coisa mais importante. Se tu não conseguiu até agora, o mais bonito é assumir que tu não conseguiu por algum motivo. Tu deveria ter ido na escola, avisado na escola que tu não estava tendo condições por algum motivo de acompanhar as aulas. Essa era a obrigação que vocês tinham em primeiro lugar, comunicar à escola de alguma dificuldade, porque daí a escola solicitaria para o professor o material. Por exemplo, todos esses slides que eu faço, eu posso salvar em PDF. Bom, então, descontando, se tiver algum errinho, alguma coisinha ali de sinal que eu posso ter me passado na hora de digitar, porque é muito trabalhoso fazer isso aqui num PowerPoint para tentar deixar mais nítido para um aluno. Por exemplo, esse plano cartesiano aqui, eu faço questão que isso aqui seja feito no computador e demonstrado. Porque não tem a menor condição da gente fazer isso aqui numa folha de caderno, gravando com o celular numa mão
e fazendo um plano cartesiano que precisa de 2 mãos e uma régua para fazer e explicar. Aqui eu acho que fica mais fácil. Eu também não cobro que o aluno faça no caderno, pode fazer no computador. Se tu está sentado na frente de um computador e tu tem o GeoGebra, faz um GeoGebra, não tem problema. Tá fazendo no celular, pode fazer no celular também. O importante é que tu visualize, que tu entenda isso. O plano cartesiano, ele é muito importante, tu olhar para ele e entender o que está acontecendo, porque hoje em dia isso aqui nada é feito à mão, isso aqui tudo é feito em computador. Uma loja tem gráfico que é pelo plano cartesiano. Isso está relacionado a vendas, a produtividade, a tudo praticamente. Então vamos para a nossa primeira questão aqui, que era y igual a 2x mais 3. E eu poderia aplicar qualquer valor de x. Porque para todo valor que eu tenho de x, eu tenho um y correspondente. Então se eu for aplicar o número 1 dentro daquela equação ali, para aquela equação, o número 1 para x vai me entregar um y correspondente para aquele 1. E assim eu formo um par ordenado. O A, o B e o C são pontos que eu tenho que identificar dentro da minha reta. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o zero. Vou dar um exemplo mais fácil. Vou usar o zero. Se eu aplicar aqui 2 vezes 0 mais 3, eu vou ficar 2 vezes 0 é 0, mais o 3 fica 3. Então, para o meu valor de 0, eu vou colocar 0 e 3. O 3 é a resposta da minha equação. 0 para x, não anda para nenhum dos lados, e sobe 3 para y. Esse é o resultado da minha equação. Aqui eu apliquei o zero dentro da equação, e com o zero aplicado na equação, a equação me entregou um y que vale 3. Então, o meu par ordenado. A minha segunda, vou aplicar o número 1. Vou aplicar 0 e 1. Já tenho 2 pontos. Aqui eu vou aplicar 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5. Então aqui eu vou andar uma unidade para x, que é o que eu apliquei dentro da minha equação, e dentro da minha equação ela me entregou 5 unidades para y, e eu vou ver aqui que deu bem em cima da linha. E agora o meu terceiro ponto, que eu vou aplicar aqui dentro, eu vou colocar aqui, já que eu coloquei o 0 e o 1, eu vou colocar o 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. Então 2 e 7 é o meu outro ponto. Apliquei 2 na equação e a equação me entregou 7 para y. E aqui eu tenho os meus 3 pontos. Meu próximo exercício, y igual a 2 menos x. Então aqui eu vou colocar, eu vou mudar, eu vou colocar 1, 2 e 3. Aqui já tenho meu 2, 2 menos 1 vai dar 1. Então, para o meu valor de 1 dentro da equação, 1 e 1. Eu vou aplicar agora o 2 dentro da equação. Vai ficar 2 menos 2, vai ficar 0. Então, aqui é o meu 2 que eu apliquei na equação. O meu valor para y não sobe para cima nem para baixo, porque ficou 0. Vai ficar aqui. Eu vou aplicar agora dentro da minha equação. 2 menos 3 vai ficar o meu 3 que eu escolhi para colocar dentro da equação. E dentro dessa equação ele me deu menos 1 para y. Então aqui eu tenho que encontrar a minha reta de y igual a 2 menos x. Tem que passar em cima desses 3 pontos.
do próximo exercício, eu vou escolher aqui o 0, o 1 e o 2. Eu tenho aqui o 5 menos 3x. Aqui eu vou colocar o 0. Então, para x eu vou ter o meu 0. E para y eu vou ficar com 5. 0 e 5. Vou colocar 1 aqui. Menos 3 vezes 1 vai ficar menos 3. Então, 5 menos 3 vai ficar 1 e 2. E o meu terceiro ponto, eu vou colocar aqui o 2. Menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6. Então, aqui eu vou ficar com 5 menos 6 menos 1. Então, eu vou ficar com o 2 e o menos 1. A minha equação tem que passar em cima desses 3 pontos. E é o que acontece. E o meu último exercício, 3x mais 3. Eu vou usar o 0, 1 e o 2 aqui também. 3 vezes 0 vai dar 0, mais 3, 3. Então, o meu 0 para x, y para 3. Eu vou colocar agora o 1 dentro da minha equação. Vai ficar 3 vezes 1 mais 3, vai ficar 1 e 6. E agora eu vou colocar o meu 2 dentro da equação. 3 vezes 2 vai dar 6, mais 3, 9. 2 e 9. Todos eles dentro dessa equação aqui. Vamos supor que eu coloque aqui, vamos imaginar que eu coloque 10. Então aqui vai ficar o meu ponto para x, vai ficar 10 aqui. Eu vou vir aqui, eu vou colocar 3 vezes 10 mais 3, vai ficar 3 vezes 10 vai ficar 30, mais 3, 33. Então eu ia lá para o 33 dentro dos valores de y. Aqui embaixo continua meu 10 e vou ir lá para 33. 33 está aqui. E dá bem em cima. O 10 e o 33. Tá vendo aqui embaixo? Então esses eram os exercícios que a gente tinha ficado para trás. Anexem junto com a aula passada. E essa semana era isso. Estudem para a prova, eu sei que vocês não estão estudando, a maioria dos alunos. Quando a gente fala em revisão, o aluno pensa, não tem aula, não é para estudar. Gente, a prova de matemática de vocês nunca na vida fizeram uma prova desse tipo. Semana que vem eu vou deixar para vocês fazerem um treinamento para a prova. Eu vou deixar a prova que eu dei de progressão para os alunos da progressão para vocês fazerem. Que eu posso adiantar para vocês da prova do dia 14. Será uma prova cansativa. Será uma prova, como eu disse para vocês, diferente do que vocês já fizeram até hoje. Vai ser uma prova que vai requerer muita atenção de vocês, muita disciplina para fazer. Ela tem as particularidades dela. Estudem. É aconselhável que vocês estudem. Aqui eu coloquei os pontos para andar, para vocês identificarem aqui que para cada valor de x que eu tenho aqui, vai correr um correspondente para y, ó, independente do valor que eu coloque ali. Para mais infinito e para menos infinito. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, nós estamos estudando plano cartesiano dentro de 2 eixos, o x e o y. Mas eu queria deixar avisado para vocês que existem os 3 eixos, o x, o y
e o Z, as 3 dimensões. Quem aí já ouviu falar em qualquer coisa em 3D? É a sensação de profundidade. Então, dentro do espaço físico que nós conhecemos, existem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Eu acho importante que vocês saibam isso. Isso é uma coisa fundamental. Atualmente, dentro da matemática e dentro da física, nós trabalhamos com 3 dimensões: 3 de espaço e uma de tempo. Geralmente, essas equações que nós temos de x mais alguma coisa é dentro de uma reta só, numa direção, como a gente está vendo nos exercícios de agora. Quando a gente tem um x ao quadrado, a gente está trabalhando com 2 dimensões. Ela trabalha na largura e na altura. Quando a gente trabalha com x elevado a 3, a gente está trabalhando com uma figura, uma equação, dentro de um plano com 3 dimensões. E quando geralmente é um x elevado a 4, nós estamos considerando, além do espaço, o tempo. Então a gente já parte desse princípio em diante para as aulas de física, inclusive aulas muito mais avançadas. Mas esse tipo de conhecimento não tem idade para saber que dentro da equação, dentro de um plano cartesiano, esses expoentes me dão a localização do espaço e do tempo. Fica aqui então a observação. Uma boa semana para vocês. Coloquem em dia tudo até domingo, no máximo até domingo, para iniciar a semana somente em função da prova. Bons estudos para todos.